Olá, bem-vindo ao Tecendo Raízes 2. Eu sou o teu amigo, professor André Vanderlei, e quero falar contigo hoje sobre Taquari, a cidade-mãe do Vale, único assentamento projetado exclusivamente para receber os açorianos retirantes da corrida do Rio Grande. Fique conosco nesses próximos minutos. O Tratado de Madrid, 1750. O Tratado de Madrid foi uma evolução do antigo Tratado de Tordesilhas de 1494. E ele acabou propiciando uma evolução, uma ampliação dos domínios portugueses sobre o que antes era território da coroa espanhola. Aqui no extremo sul meridional, acabou ocasionando uma troca entre a colônia do Santíssimo Sacramento pelos 7 povos das missões. Isso causou um desagrado, uma revolta e a chamada Guerra Guaranítica. Foi nessa atmosfera de guerra que os açorianos chegaram. É difícil, né? Pois bem, falando aqui de Taquari, especificamente à margem do rio Taquari, o rio Taquari era uma barreira natural ideal para uma área fronteiriça que poderia conter os avanços espanhóis. Então, portanto, instalar aqui, na margem do rio Taquari, um forte seria essencial. Por isso, o forte em Nossa Senhora da Conceição foi instalado. E ao seu lado, um assentamento para os casais açorianos de número retirantes da corrida do Rio Grande de 1737. O povoado foi instalado em 1764. E logo em seguida, a Vila de São José, projetada em cima da colina, 1767. Nascia São José de Taquari, a cidade-mãe do Vale, como eu disse. A paisagem cultural. Nós entendemos como paisagem cultural aquela que é modificada pela ação do ser humano, ou seja, ela é histórica, porque tem a participação do ser humano na sua modificação e na sua construção. E dessa forma, deixa ali a sua memória. Foi o que aconteceu em Taquari, com a chegada dos primeiros colonizadores açorianos, que primeiro começaram pela borda do rio Taquari, no início no povoado de formação espontânea, em 1760. Nós sabemos que esse povoado começou por lá a partir da construção ali da instalação do forte Nossa Senhora da Conceição. A partir dali, os nossos primeiros colonizadores fundaram naquele local um povoado espontaneamente formado. E nós sabemos também que aquela borda do rio Taquari, a barranca, a margem do nosso rio, foi modificada. Nós não temos mais vestígios da localização exata de onde ficou o forte. Também não sabemos se as suas artilharias, suas 20 peças de artilharias ficaram por lá, como eram. Ainda não tem um estudo mais abrangente geológico para conseguirmos identificar. Mas sabemos sim que os açorianos modificaram aquela margem com o seu toque. E isso nos traz a certeza que a memória daquele povo está guardada naquele lugar. A descendência dos açorianos, naquela margem do rio Taquari, também mais adiante construiu ali a área portuária, que durante muito tempo foi a ligação de Taquari com Porto Alegre. Até hoje nós temos lá ainda as nossas escadarias recentemente restauradas, que davam acesso então ao porto da cidade, operado por Jacob Art. Também, no início da colonização, em cima da colina, a área projetada da Vila de São José, as primeiras moradias tiveram que ser construídas, sim, com barro, com tijolos, e essa construção foi a partir da argila retirada no extremo noroeste da vila projetada, e a bacia que ali se formou, com o passar dos anos, veio a surgir a Lagoa Armênia, hoje principal ponto turístico de Taquari. É importante dizer que naquele lugar, na Lagoa Armênia, sim,
Ali também tem a memória dos nossos primeiros colonizadores açorianos. Entendemos a estrutura urbana de Taquari também como um patrimônio cultural. E podemos parar e olhar os dois núcleos de formação populacional. Hoje, nós temos um único núcleo, considerando o bairro Praia e o centro da cidade. Porém, na formação do povoado de São José de Taquari, eram dois núcleos separados. Num primeiro momento, o povoado de formação espontânea na margem do rio Taquari, ao lado do Forte Nossa Senhora da Conceição, ali foi fundado o povoado e a construção urbana tinha uma estrada perpendicular ao rio, sem quarteirões, e lembrando mais as freguesias açorianas. Já em cima da colina, o ponto mais alto que os açorianos encontraram mais perto, a cerca de 2 quilômetros onde hoje é o centro da cidade, ali em cima se instalou um projeto de vila, a marca do urbanismo pombalino, com o entrelace das vias, lá em cima. E é essa Vila de São José, a qual nós temos ainda, desde 1767, esse projeto preservado, que está no Arquivo Histórico do Rio de Janeiro. Essa estrutura urbana de Taquari configura um patrimônio cultural da nossa cidade. Muitos de vocês devem conhecer a Igreja Matriz São José de Taquari. É uma das mais antigas do estado e ela impressiona pela sua beleza. Inclusive, nós podemos dizer que ela é remanescente, o único imóvel, a única construção, a única edificação que sabemos que foi construída pelas mãos dos primeiros colonizadores. Isso porque a sua edificação iniciou lá em 1765. Logo depois da instalação da primeira capela curada, a capelinha frágil, lá no povoado de formação espontânea na beira do rio, o governador José Custódio de Sá e Faria conseguiu autorização para construir uma igreja melhor, em melhores condições, com a técnica construtiva mais resistente. E assim foi construída a Igreja Matriz de São José, que ficou pré-pronta em 1768. Porém, a Igreja Matriz de São José, ao longo dos anos, passou por diversas intervenções, reformas, reconstruções, que, claro, agrediram um pouco da sua originalidade. Mas na base, lá está, no estilo barroco rústico do século XVIII. A torre da Igreja Matriz só ficou pronta em 1900. E depois disso tivemos ainda outras intervenções, reformas, mas a Igreja Matriz permanece sendo um patrimônio cultural imensurável para Taquari e hoje é tombada como patrimônio cultural do município. Arquitetura histórica. Não temos uma arquitetura açoriana, mas temos em Taquari as marcas da arquitetura luso-brasileira que identificam sim a chegada dos primeiros colonizadores açorianos. Está lá porque eles vieram um dia e guardam, portanto, a memória dos açorianos em Taquari. Já temos hoje um inventário dos bens imóveis. E esse inventário tem mais de 30 prédios, mais de 30 edificações relacionadas. E em breve receberá uma legislação para ter proteção. Existem alguns prédios que são muito conhecidos e têm marcas flagrantes. Por exemplo, você conhece o Sobrado dos Azambuja? Talvez não, mas certamente conhece a antiga Intendência Municipal. Não? E a antiga Prefeitura? Sim, eles são a mesma coisa. O prédio do antigo Sobrado dos Azambuja não tem uma datação exata, mas sabemos que pertenceu à família Zambuja no século XVIII. E ele foi de construção e serviu no século XVIII para XIX como sede do poder público. Foi de construção para a moradia e serviu como sede do poder público municipal. Esse prédio hoje não está em condições boas, mas faz parte de um projeto lindo para ser a Casa de Cultura de Taquari nos próximos dias.
estamos aguardando a sua restauração. Ele tem na sua fachada marcas do ecletismo e também da Art Nouveau, do século XVIII. Tem alguns traços marcantes e nós vamos ainda demarcar com mais cuidado para você nas próximas passagens. E o casarão do Colégio Dona Margarida, conhece? Sim, este é o casarão da Rua 7 de Setembro, de 1862. Essa casa que serviu como colégio do casal Dona Margarida Ribeiro e Leandro Ribeiro no século XVIII, depois de muito tempo foi casa da família e também serviu como fórum municipal. O prefeito João Voges morou ali e ele era da família proprietária também. Até hoje a família proprietária cuida muito bem desse imóvel e hoje ele é utilizado num condomínio de escritórios e áreas comerciais. Ele tem características flagrantes da arquitetura luso-brasileira e é um patrimônio cultural de Taquari. Outro imóvel com a representatividade da arquitetura luso-brasileira é a Casa Costa e Silva. A Casa Costa e Silva foi a casa materna do nosso ex-presidente da República, filho de Taquari, Marechal Arthur da Costa e Silva. Pertenceu à sua mãe, Almerinda Mesquita da Costa, filha de Antônio Porfírio da Costa, que é uma personalidade do município de Taquari. Além de ter sido a casa de um ex-presidente da República, o imóvel impressiona pela beleza arquitetônica. O seu platibanda demonstra um ecletismo sobre a arquitetura luso-brasileira. A casa tem uma história. Foi doada pela família para o poder público, mas foi adquirida pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E hoje ainda carece de uma reforma no seu telhado. A Casa Costa e Silva, durante muito tempo, abrigou o Museu Costa e Silva, a Biblioteca Municipal e também a Sala Soriana. Hoje, somente as peças do museu estão lá dentro, mas o Poder Público Municipal, juntamente com o IPHAN, já estão em tratativas para que a reforma do telhado seja totalmente concluída, porque esse imóvel também é um patrimônio histórico de Taquari. E o Teatro São João? O Teatro São João tem uma grande representatividade, não só pela arquitetura, mas por tudo que representa na área da cultura, dentro da cidade de Taquari. O Teatro São João foi uma casa de shows que, durante o século XX, recebeu aqui companhias de teatro que vinham se apresentar no Teatro São Pedro. Durante muito tempo, as escadarias do porto, lembra que eu falei da área portuária? Lá na beira do rio, as escadarias do porto receberam as embarcações que vinham de Porto Alegre pelas companhias teatrais que se apresentavam lá em Porto Alegre, vinham às vezes de Buenos Aires ou do Rio de Janeiro e passavam para se apresentar em Taquari. O Teatro São João guarda também a história do município de Taquari. E ele guarda na sua arquitetura as marcas da arquitetura luso-brasileira. O Teatro São João está totalmente reformado. Mais do que isso, ele está restaurado. E a casa de shows que é mantida pela Sociedade Teatro São João, hoje é um dos principais pontos turísticos da cidade de Taquari. Os bens culturais móveis são uma categoria do patrimônio que desde muito tempo já vem sofrendo algumas mudanças de interpretação. Taquari tem alguns acervos interessantíssimos de bens culturais móveis integrados que fazem parte do patrimônio cultural local. Eu posso citar, por exemplo, o acervo documental da Paróquia São José. E por ser a Paróquia São José tombada, ele está caracterizado como um patrimônio, um acervo integrado e está protegido. Também o acervo do jornal O Taquariense, por ser o jornal Taquariense tombado, ele é um patrimônio integrado, são bens culturais móveis integrados no imóvel que está tombado.
O acervo documental do jornal Taquariense, desde 1889, registra o desenvolvimento da sociedade de Taquari. Entre elas, por exemplo, a festa do Divino Espírito Santo que acontecia aqui, a religiosidade desse povo. Portanto, neste acervo, nós temos os registros da memória da descendência do povo açoriano da sociedade taquariense. Muito importante colocar também e dar um destaque especial ao Senhor São José, a imagem, a estátua que veio por ocasião da fundação do nosso povoado em 1764, doada pelo rei de Portugal, Dom José. A estátua esculpida em madeira, original, ainda está lá protegida na paróquia São José e dessa forma configura um patrimônio cultural local da nossa cidade, porque guarda a memória dos primeiros colonizadores e é um bem cultural que está integrado no acervo tombado da nossa paróquia São José. Uma das principais marcas da açorianidade é a festa, o culto ao Divino Espírito Santo. E Taquari, sim, Taquari teve e chegou com os primeiros colonizadores. Temos registros de que a Irmandade do Divino Espírito Santo se formou desde a chegada dos primeiros colonizadores em Taquari. A festa movimentava toda a cidade, parava a comunidade por uma semana inteira e tinha um envolvimento social muito grande, porque era através da festa do Divino em que todas as camadas da sociedade, dos mais excluídos à elite, estava envolvida. Podia ter a participação de todos, era ampla. Mas a festa do Divino Espírito Santo, a nível de Rio Grande do Sul, sofreu um enfraquecimento, sim, no século XVIII, XIX e século XX. Pelas suas características vistas por algumas pessoas como pagã, talvez mais popular do que religiosa, com marcas judaizantes das suas características da festa, o imperador, a nomenclatura que tinha no cerimonial da festa. Mas interessante que em Taquari, algumas características mais específicas aconteceram e acompanharam o enfraquecimento da festa do Divino Espírito Santo durante o século XIX e o século XX. Não temos registros de quando a Irmandade do Divino Espírito Santo deixou de existir. Não temos esse registro. Mas temos os registros, sim, de quando aconteceram as últimas grandes festas. O Jornal Taquariense registrou a década de 30 do século XX. Curiosamente, no mesmo período, teve a mudança de gestão também a paróquia São José. Com a instalação do Seminário Seráfico São Francisco, a província franciscana passou a ser a gestão da paróquia São José. Não sabemos se teve relação, mas sabemos sim que a festa do Divino Espírito Santo, sem a atuação da Irmandade, acabou tendo um enfraquecimento gradativo até a sua extinção. Infelizmente, na década de 40 até a década de 80, o Império do Espírito Santo, que ficava exatamente no lado oposto à Matriz São José, na Praça São José, ele foi utilizado para outros fins da comunidade, uma escola, teve um tempo ali, a escola que hoje é o Nardir de Farias Alvim, do Estado, durante o seu início, ela foi ali, funcionou ali como uma escola paroquial, e depois de um tempo que a escola se transferiu para o seu prédio novo, o Império do Espírito Santo ficou abandonado e sem uso, fechado, até na década de 80 ser demolido de forma criminosa. Falando das irmandades, temos a Irmandade de São José, que continua viva, firme e atuante, com o mesmo regimento, com o livro Ata datado lá do início do século XIX.
E a Irmandade de São José promove anualmente a novena de São José e a festa de São José, com procissão pela cidade. A festa de São José está em processo de registro para se tornar patrimônio cultural de Itacoari. Todos os anos, 9 dias antes do dia de São José, a Igreja Matriz recebe as missas da novena. E então, até que no último dia, no dia de São José, após a missa, os fiéis saem em procissão pela cidade, levando a imagem original do Senhor São José, que chegou com os primeiros colonizadores na fundação do povoado de 1764. Após a procissão, é realizada a festa no salão paroquial. Essa festa hoje, sim, já configura um patrimônio cultural de Itacoari pela religiosidade, guardando a memória dos primeiros colonizadores açorianos. Já a Irmandade do Santíssimo Sacramento não existe mais. Não temos registro de quando ela deixou de existir. Mas a prática dos tapetes de Corpus Christi foi resgatada. Sim, hoje ela é realizada graças a segmentos da sociedade que resgataram essa prática, essa arte popular, que acontecia antes na quadra, em frente à igreja, ao redor da praça, e já há um bom tempo é realizada na quadra coberta, próximo à Lagoa Armênia. Os tapetes de Corpus Christi são feitos pelas escolas, pelas entidades do município, e neste evento acontece um abraço entre o poder público, a Igreja Católica e a comunidade de uma forma geral. Os tapetes de Corpus Christi são um patrimônio cultural de Itacoari resgatado, que guarda a memória dos colonizadores açorianos. Todos os anos, no final do ano, em dezembro, é realizado o Natal Açoriano em Terra Gaúcha. Um evento de grandes proporções, que tem um viés turístico, mas que resgata a memória dos primeiros colonizadores açorianos, fazendo a encenação da chegada dos açorianos, passando para a questão da religiosidade do Natal, e também resgata uma prática que está um pouco adormecida, do Terno de Reis, que também é uma prática que remonta os primeiros colonizadores açorianos. O Natal Açoriano em Terra Gaúcha engloba todas essas atividades. E pela amplitude do evento, que durante uma programação que acontece em todo o mês de dezembro, reúne a população às margens da Lagoa Armênia, hoje é um patrimônio cultural de Itacoari. As marcas da açorianidade estão em cada família, estão no comércio local. Podemos ver isso, por exemplo, nas tradições gastronômicas, na culinária. Claro que não é a culinária dos Açores, mas é os saberes e fazeres que vieram com os primeiros colonizadores. Encontraram aqui as nossas condições climáticas, os ingredientes aqui disponíveis, e desde lá vem numa construção contínua, numa readaptação, guardando a memória dos primeiros colonizadores através da culinária açoriana. A doçaria que tu encontras no seio de cada família com o toque de cada taquariense, na cueca virada com açúcar, na ambrosia, no bolinho de chuva, talvez no arroz de leite, na broa, ou quem sabe no fervido. O fervido, aliás, que já é registrado como prato típico taquariense de origem açoriana, que é uma evolução da sorda com o caldo verde açoriano. Dentre todas essas técnicas gastronômicas, a tradição culinária em Itacoari guarda a memória dos primeiros colonizadores, e temos aqui um rico patrimônio cultural local. No mar alto desta terra, nada a razão do meu pranto, mas no terreiro da vida o jantar serve